Alô, seres humanos! Estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal Bioveterinária Jardim Glória. E hoje nós vamos falar de um assunto de grande interesse dos nossos inscritos. Nós vamos falar sobre salário de médico veterinário aqui no Canadá. Antes de começar esse assunto, eu gostaria de deixar algumas curiosidades. Que os salários aqui dos médicos veterinários, eles variam bastante de acordo com a faixa etária do médico veterinário e das experiências. Por exemplo, para os estrangeiros que estão em processo de equivalência, passando na primeira prova, ele adquire esse direito de exercer a profissão com salários um pouco mais baixos. A partir disso, você tem veterinários que têm a inscrição na ordem das províncias e também na ordem do Canadá. Esses veterinários já têm um salário maior, por isso que a faixa etária do salário tem uma pequena variação, e os médicos veterinários com maior experiência têm salários ainda bem maiores. E eu, por exemplo, dentro da minha experiência, estou em processo de equivalência. E dentro desse processo, eu passei 3 das 4 provas, e aí a ordem te dá uma permis provisória, te esperando terminar esse processo, e aí você exerce essa profissão. Agora vamos falar do assunto mais esperado, sem delongas, que é realmente o salário do médico veterinário no Canadá. No Canadá, existem grandes variações também, chamadas de variações regionais. A minha experiência é aqui no Quebec, na região de Montreal. Então, a faixa etária dos salários aqui no Canadá é de $45 a hora a $100 a hora, dependendo da faixa etária desse médico veterinário. Se ele está em processo de equivalência, se ele tem pouca experiência, se ele é um recém-formado, e aí você tem grandes variações. Segundo, o idioma. Em Montreal, o pedido é o francês. Na maioria das clínicas que eu trabalhei, eles queriam o francês. Mas, se você tiver francês e inglês, muda também o salário, porque tem muitos clientes em inglês, porque o Canadá, como país, é um país bilíngue. Mas na região do Quebec, a língua principal é o francês, então com o francês você consegue ter uns salários um pouco inferior. Outra coisa que dá uma variação é a cidade dentro do Quebec. As cidades mais distantes, as cidades pequenas, falta veterinário que quer ir para essas cidades, então os salários aumentam um pouquinho. O meu salário, por exemplo, dentro da minha faixa etária como médico veterinário em processo de equivalência, o salário é em torno de $50. Isso eu estou falando na região do Quebec, na província do Quebec. Dentro da minha experiência, eu trabalhei em 2 cidades aqui, na região de Montreal e em Gaspé. Nas cidades mais distantes, pequenas cidades, o salário cresce um pouquinho. Chegando em Gaspé, por exemplo, eu em processo de equivalência cheguei a receber $55 a hora. Em outras províncias fora do Quebec eu não tenho grande experiência. Dentro da Montreal, veterinários com maior experiência pode chegar a $100 a hora. Então, em média, o médico veterinário no Canadá, ele ganha entre $50 a $70 a hora. Bom, vale a pena vir para o Brasil para ser médico veterinário? Para você que gosta da profissão, vale a pena, mas tem alguns detalhes. Primeiro, o processo de equivalência tem que fazer várias provas e essas provas são bem caras. A última prova, que é a prova prática, custa $8.500, por exemplo. As provas intermediárias eu paguei em torno de $1.400, $1.300 cada prova. Então, há um custo. Um segundo custo que você vai ter para ser médico veterinário é que eles exigem 40 horas de formação continuada. Essas 40 horas normalmente são pagas também. Mas, para você que gosta, vale a pena, porque um médico veterinário ganha em torno de $100 a $150 mil por ano e é um valor considerável. Quanto à demanda de médico veterinário nessa região de Montreal, é uma demanda muito alta. Ou seja, se o médico veterinário tem a permis da ordem para exercer a profissão, não falta emprego. Pelo contrário, as clínicas, inclusive, estão investindo em médicos veterinários recém-formados ou em processo de equivalência para ter profissionais. Eu trabalhei numa clínica, só tinha um veterinário formado aqui. Os outros 4 eram todos estrangeiros. Então, assim, tem espaço para o veterinário estrangeiro, só que o processo é longo e caro. Então tem que ter vontade também para conseguir esta permis. Uma outra coisa muito interessante que saiu agora, um incentivo
do governo canadense para médicos veterinários que querem trabalhar com grandes animais. Todos os veterinários que querem trabalhar com grandes animais, o governo, e que garanta no mínimo 2 anos de trabalho em grandes animais, o governo paga $10.000 por ano para esses médicos veterinários. Ou seja, é um grande incentivo também porque falta médico veterinário na área de grandes animais. Se vocês quiserem saber mais sobre como funciona o processo de equivalência aqui no Canadá, que é um processo longo e requer outro vídeo, deixe nos comentários qualquer pergunta, se inscreva, deixe o seu like, que eu vou fazer um vídeo especial só sobre os detalhes sobre equivalência de diploma no Canadá. Muito obrigado e até o próximo vídeo.